Em meio às brumas da história humana, existem episódios que desafiam qualquer tentativa de explicação puramente racional. Momentos em que a realidade, tal como a conhecemos através de nossos sentidos limitados, parece se dobrar diante de uma força que não pertence a este mundo. Entre esses eventos, a trajetória daquela personalidade conhecida como Jesus permanece como um enigma central. Imagine por um instante que esse ser não fosse apenas um homem extraordinário ou um profeta inspirado, mas a expressão transitória de uma autoridade celeste, um habitante de esferas muito superiores, que por um amor incomensurável aceitou as restrições de um corpo biológico para caminhar entre nós. Sob essa ótica, os feitos que tanto perturbam o senso comum, o caminhar sobre as águas, a cura de incuráveis e a própria ressurreição, deixam de ser impossibilidades para se tornarem demonstrações naturais de uma ciência e de uma autoridade que transcendem a Terra. A transfiguração relatada nos textos antigos é um desses marcos de mistério. No alto de um monte, longe do barulho das cidades e das multidões, Jesus revelou-se em uma luz ofuscante, conversando com figuras que haviam deixado o plano físico há séculos. Mas o que realmente aconteceu naquele encontro? O que foi discutido entre o Mestre e aquelas entidades que a história identifica como Moisés e Elias? Para além do fenômeno visual e auditivo, reside uma questão que modifica por completo nosso entendimento sobre a vida e a evolução. Revelar esse segredo milenar é o propósito de vozes que agora falam de dimensões além de nossa percepção atual, apresentando-se como mentores que acompanham a marcha humana nos dias que antecedem um retorno há muito prometido. A narrativa que se desdobra aqui não é apenas um relato histórico, mas uma tradução de realidades cósmicas. O espírito que outrora habitou o corpo de Tiago, o maior, um dos apóstolos mais próximos, busca agora resgatar os detalhes vividos ao lado do Rabi, mas sob uma nova luz, a luz da maturidade espiritual conquistada fora das limitações do cérebro terrestre. Ao seu lado, a perspectiva de Elias, que retornou como João Batista, e a visão panorâmica de Moisés compõem um mosaico que descreve o diálogo entre seres de diferentes mundos e o Mestre Jesus. Eles nos convidam a abandonar a visão viciada e limitada com a qual construímos nossa concepção de mundo, uma ótica que tem servido mais como uma prisão do que como uma lente para a verdade. Se a decisão de Jesus naquele momento de encontro com sua assessoria angelical tivesse sido outra, o curso dos últimos 2 milênios teria sido radicalmente diferente. O destino da humanidade estava sendo pesado e medido em uma conversa que unia o tempo e a eternidade. Entender o que foi decidido ali não é apenas uma curiosidade teológica, mas uma necessidade inadiável para quem deseja compreender o presente tumultuado em que vivemos e o futuro que se desenha no horizonte da Terra. Através dos olhos de quem esteve lá, em espírito ou em carne, somos levados a um cenário onde a política do cosmos encontra as fraquezas da política humana. O clima é de uma solenidade profunda, quase palpável. A atmosfera é carregada de uma eletricidade espiritual que prenuncia revelações que a humanidade ainda custa aceitar. À medida que mergulhamos nos pensamentos de Tiago e nas memórias daqueles encontros pós-morte fúsica em ambientes espirituais próximos ao planeta, começamos a perceber que a história que nos contaram é apenas a superfície de um oceano muito mais profundo. O cenário está montado para um mergulho no inusitado, onde o próprio conceito de traidor e herói será colocado à prova sobre o peso da compaixão cósmica. Prepare-se para ouvir o que foi sussurrado no silêncio dos montes e o que foi proclamado nas assembleias das estrelas. O cenário dessa reunião extraordinária não era composto por elementos materiais, mas por uma realidade vibratória que escapa aos sentidos comuns. Ali, em uma assembleia que desafiava a lógica do tempo e do espaço, o mestre reencontrou aqueles que haviam sido seus companheiros de jornada no plano físico. O ambiente estava impregnado de uma serenidade profunda, mas também de uma expectativa latente, pois as feridas da experiência terrena ainda ecoavam na alma de muitos. Naquele encontro, Jesus revelou um planejamento que transcendia as fronteiras do mundo conhecido. Ele formalizou um convite que já havia sussurrado em vida. A maioria de seus apóstolos,
após encerrarem suas missões imediatas, partiria com ele para residir em outros mundos, esferas de existência que operam sob leis de amor e harmonia absoluta, longe do ciclo incessante de renascimentos e sofrimentos que caracteriza a vida humana. Entretanto, o destino de 2 deles seria diferente por razões profundas e distintas. Judas Iscariotes, preso por fios invisíveis de consequências e necessidades de aprendizado, precisaria permanecer mergulhado no processo das encarnações na Terra para equilibrar as energias que sua própria alma havia desajustado. Já João, o irmão de Tiago, permaneceria não por dívida, mas por um pedido especial do Mestre, para atuar como um farol espiritual em missões de auxílio, até que o ciclo da grande promessa de retorno se completasse. Esses outros mundos, mencionados com naturalidade por Jesus, eram as moradas onde sua autoridade amorosa já era plenamente reconhecida. Mundos que, ao contrário da Terra, haviam aprendido a lição da unidade cósmica. Enquanto isso, a humanidade terrestre, em sua teimosia e orgulho, mantinha-se à margem dessa rede de mundos integrados, isolada em seus próprios conflitos de ego. A narrativa ganha contornos de uma beleza triste ao descrever como esses espíritos, após recuperarem sua lucidez e potência original, habitaram sistemas distantes, como o sistema de Capela, mas nunca deixaram de observar o pequeno globo azulado onde haviam caminhado ao lado do Mestre. Eles se tornaram vigilantes silenciosos, acompanhando o desenrolar das guerras, das quedas de impérios e do lento progresso da alma humana, preparando o terreno para uma nova era. Mas o ponto de maior impacto emocional dessa reunião não foi o destino dos mundos, mas um gesto de humildade que abalou a alma de todos os presentes. Jesus, o ser cuja presença iluminava as galáxias, voltou-se para o espírito de Judas. O que se seguiu foi um momento de reconciliação que a história convencional jamais ousaria registrar. Jesus pediu desculpas a Judas. O choque foi imediato. Como poderia o Mestre pedir perdão ao discípulo que o entregara? O depoimento de Jesus revelou uma camada de compreensão que apenas seres de sua envergadura vibratória possuem. Ele explicou que, ao perceber a iminência da estratégia de Judas, optou por apressar o desfecho. Ele não o impediu, não porque fosse conivente com o erro, mas porque percebeu que o livre-arbítrio humano e as circunstâncias políticas da época já haviam criado um beco sem saída. Jesus viu que, se continuasse a viver fisicamente por mais tempo, a incompreensão de seus seguidores e a sede de poder dos governantes locais apenas gerariam mais débitos espirituais para todos. Ele decidiu sacrificar sua presença física para evitar que o escândalo da incompreensão se tornasse uma carga ainda mais pesada para aqueles que ele amava. A decisão de Jesus foi um ato de alta política cósmica, que em nada se assemelhava às pequenas disputas partidárias ou religiosas daquele tempo. Ele sabia que as pessoas ao seu redor queriam um líder temporal, um rei que expulsasse invasores e estabelecesse um domínio físico. Mas o Mestre era o cidadão pleno do cosmos, e ele não poderia diminuir sua mensagem de amor universal para se encaixar nos moldes estreitos de um nacionalismo ferrenho. Ao permitir que o inevitável acontecesse pelas mãos de Judas, ele estava na verdade protegendo o futuro daquelas almas, encerrando um ciclo de ilusões antes que o dano fosse irreparável. Judas, em sua condição de espírito sofrido, mal conseguia processar tamanha generosidade. Ele acreditava que seu erro era o pecado imperdoável, a mancha eterna na história da salvação. No entanto, o olhar de Jesus não via um traidor, mas um ser humano cujas ambições e visão limitada o haviam levado a uma manobra desesperada e equivocada. A tensão entre o que o mundo esperava de Jesus e o que ele realmente era foi o palco onde a tragédia se desenrolou. E nesse palco, Judas foi apenas um instrumento mais visível de uma incompreensão coletiva que envolvia a todos. O convite para a reflexão estava posto. Se o próprio Mestre via a situação com tal compaixão, quão distantes estamos nós, em nossa ótica terrena, de compreender a verdadeira natureza daquela entrega? As palavras de Jesus para o espírito de Judas, ecoando nos ambientes espirituais, revelavam uma profundidade que desconstrói milênios de condenação. Ele se recusava a debitar qualquer ação de Judas na conta da maldade pura. O Mestre reconhecia que no fundo daquela alma atormentada havia um amor real, embora distorcido pelo orgulho e pela impaciência. Judas amava Jesus e o considerava o melhor dos homens, mas queria que esse melhor dos homens triunfasse conforme as regras do mundo. Ele queria a aclamação, o poder, a prova final de que seu Mestre era o Messias prometido.
O erro de Judas não foi a falta de amor, mas a incapacidade de amar com simplicidade, sem exigir contrapartidas que atendessem aos seus próprios critérios e desejos de grandeza terrena. Jesus explicou que Judas tentou manipular os fatos para forçar a mão do divino. Ao entregá-lo, o discípulo acreditava, talvez, que Jesus seria obrigado a manifestar seu poder celestial de forma avassaladora, destruindo seus inimigos e assumindo o trono. Era uma tentativa de gerenciar a vontade do Pai através das ambições humanas. E nesse processo, as forças da ignorância que dominavam o cenário terrestre encontraram a brecha perfeita para agir. Mas Jesus foi além. Ele revelou que não houve apenas um traidor. Em uma frase que ressoa como um trovão de clareza, ele afirmou que havia muitos Judas. Muitos daqueles que cercavam o Mestre, movidos por diferentes motivos e afeições, acabaram por promover escândalos e mágoas à sua sensibilidade, pois cada um, à sua maneira, tentava enquadrar o Mestre em suas próprias expectativas limitadas. A história humana registrou apenas o ato de Iscariotes, mas a história íntima das almas registra todas as vezes que o ideal cristão foi manipulado para servir a interesses pessoais, políticos ou religiosos. Jesus elevou a expectativa sobre o espírito de Judas, tratando-o não como um pária, mas como um ser de conquistas singulares no campo da evolução que havia tropeçado em um momento crítico. Ele o chamou de servidor e lembrou que, em um mundo tão complexo quanto a Terra, o erro é uma sombra constante na jornada de todos. A única diferença é que o erro de Judas teve uma relação direta com a presença física do Mestre, o que o tornou o símbolo máximo da traição aos olhos do mundo. O Mestre pediu que o mundo não julgasse o que não compreende. A verdade sobre aqueles dias, oculta por camadas de dogmas e preconceitos, é que Jesus aceitou a submissão aos ditames da terra para que as sementes do progresso espiritual pudessem ser plantadas, mesmo que em solo banhado por incompreensão. Ele assumiu o papel de pastor que cuida das ovelhas, e não de general que comanda subalternos. Essa distinção era o que Judas não conseguia aceitar. Para o discípulo, o amor deveria se traduzir em poder. Para o Mestre, o amor se traduzia em serviço e sacrifício. O encontro espiritual serviu para suavizar o peso do fracasso que esmagava o espírito de Judas e também os demais apóstolos. Tiago, observando tudo isso de sua nova perspectiva, percebeu o quanto ele mesmo e seus companheiros haviam falhado em entender as entrelinhas dos fatos terrenos enquanto estavam encarnados. A maturidade espiritual necessária para tratar desse tema é algo que a humanidade atual ainda está começando a desenvolver. Revelar essas verdades agora faz parte de uma estratégia superior para esclarecer tudo o que for necessário para o aprendizado humano, pois o tempo da colheita se aproxima. O julgamento terreno, fundamentado em aparências, muitas vezes coroa como heróis aqueles que são mendigos espirituais, enquanto ignoram os verdadeiros servidores que passam pela vida sem alarde. Judas foi transformado em um vilão emblemático, uma caricatura que serve para que os outros se sintam superiores em sua própria moralidade. Mas Jesus, em sua sabedoria cósmica, via além do rótulo. Ele via a dor, o arrependimento e a possibilidade de renovação. O convite feito a todos naquela assembleia foi o de trabalhar incessantemente, pois o dia da renovação das possibilidades terrenas não tardaria. A mensagem era clara: o passado não é uma prisão, mas um degrau para uma compreensão mais vasta do plano divino que nos envolve a todos, independentemente de nossas quedas. A reflexão de Tiago, agora projetada a partir de planos espirituais superiores, transporta-nos de volta aos dias tensos em Jerusalém, antes do desfecho trágico. Ele admite, com uma humildade tocante, que mesmo estando ao lado do Mestre, os apóstolos viviam em um estado de cegueira espiritual. A condição humana, com suas limitações biológicas e sociais, agia como um filtro que distorcia a realidade do que era sobre-humano. Eles viam Jesus, mas não o enxergavam em sua totalidade. Tiago recorda como o Mestre, nos dias que antecederam a Páscoa, buscava a solidão de forma insistente. Ele parecia estar em um diálogo constante com interlocutores invisíveis, movendo-se entre o mundo dos homens e as dimensões celestes com uma naturalidade que assombrava seus seguidores. João, o mais jovem e sensível, era quem ficava mais próximo de Jesus nesses momentos de reclusão. Sobre os ombros de João recaía a curiosidade desesperada dos outros apóstolos. Tiago e Simão Pedro, inquietos com o clima de mistério e os rumores de perigo iminente, chegaram a usar de artimanhas psicológicas para forçar o jovem João a revelar o que Jesus conversava com o invisível. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que o chão estava prestes a sumir sob seus pés. Pedro, em sua impulsividade característica, não suportava o silêncio do Mestre e a aparente calma de João diante da tempestade que se formava. Foi então que João, com um cansaço que não pertencia à sua juventude, fez uma revelação que mudaria a percepção daquele grupo. Ele confessou que tinha visto anjos conversando com Jesus. No início pareciam muitos,
uma multidão de seres de luz que envolviam o mestre em um torpor sagrado. Mas ao retornar desse estado de encantamento, ele viu apenas um ser radiante. João descreveu a sensação de quase loucura ao presenciar aquilo e notar que os outros, embora estivessem perto, não viam nada. Jesus, percebendo o estado de seu discípulo amado, aproximou-se com um sorriso melancólico e perguntou-lhe com uma simplicidade desarmante se ele tinha achado o anjo bonito. Essa interação revela o isolamento de Jesus em sua própria grandeza. Ele vivia cercado por amigos que, apesar de o amarem, não conseguiam compartilhar de sua visão. O mestre revelou a João que aqueles seres celestiais estavam ali para avisá-lo sobre sua morte e que, inclusive, se prontificavam a evitá-la. Esse é o ponto de virada conceitual. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso ou uma falha de planejamento divino. Foi uma escolha deliberada de um ser que tinha o poder das legiões celestes à sua disposição, mas que escolheu submeter-se à lei humana para cumprir um propósito maior. O espanto de Pedro e Tiago diante do relato de João foi imenso. Eles questionaram por que João não perguntara mais nada, ao que ele respondeu com a sabedoria da dor, o que se pergunta em uma hora dessas. A iminência da morte do mestre, confirmada por mensageiros do alto, lançou uma sombra definitiva sobre o grupo. A transfiguração e esses diálogos espirituais mostram que o drama do Calvário foi precedido por uma negociação cósmica, onde Jesus recusou a intervenção miraculosa que o pouparia do sofrimento, escolhendo em vez disso o caminho da solidariedade total com a condição humana. Essa revelação derruba a ideia de um Jesus vítima das circunstâncias. Ele era o senhor da situação, conduzindo os eventos com uma lucidez que escapava até aos seus mais íntimos seguidores. Enquanto os apóstolos se perdiam em discussões sobre quem seria o maior no reino que imaginavam ser terreno, Jesus conversava com o cosmos sobre como redimir a humanidade através de um testemunho de amor que atravessaria os milênios. A compreensão desse fato muda tudo. O sacrifício não foi apenas físico, mas a renúncia consciente ao poder soberano em favor da educação moral de uma raça espiritual ainda na infância. Após as revelações impactantes e a reconciliação nos planos espirituais, resta a profunda reflexão sobre as consequências de nossas escolhas e a natureza do julgamento. A história de Judas e o perdão de Jesus servem como um espelho para a alma humana. O desfecho dos fatos em Jerusalém, arquitetado pela impaciência de Judas e pela incompreensão dos apóstolos, deixou-os todos desprotegidos diante das forças do poder temporal. O sofrimento que se seguiu, a dispersão, a perseguição e o martírio foram a herança direta de uma opção assumida pelo Mestre, a de respeitar o livre-arbítrio e permitir que a humanidade aprendesse através do contraste entre o ódio do mundo e o amor do Cristo. Tiago reflete que se Jesus tivesse aceitado a intervenção dos anjos, a história da Terra teria tomado um rumo completamente diferente. Talvez tivéssemos tido uma era de ouro imposta de cima para baixo, mas as almas não teriam sido verdadeiramente transformadas. O crescimento real exige que o indivíduo enfrente as consequências de seus atos e aprenda a discernir entre a ilusão do poder e a realidade do espírito. Jesus sabia que sua presença física magnetizava os seguidores, mas também servia de freio para as lições amargas que eles precisavam viver para amadurecer. Ao partir, ele deixou o campo livre para que cada um demonstrasse o que realmente havia assimilado de seus ensinamentos. A consequência imediata daquela escolha foi o sentimento de fracasso que marcou os apóstolos por muito tempo. Eles sentiam que tinham falhado com o Mestre, que tinham fugido no momento crucial, que tinham negado e duvidado. No entanto, no encontro espiritual relatado, Jesus desfez esse fardo. Ele mostrou que o fracasso era apenas uma interpretação terrena de um processo evolutivo necessário. Ao assumir para si a responsabilidade por não ter conseguido despertar em Judas algo além dos valores comuns da Terra, o Mestre deu uma lição final de liderança amorosa. O líder assume a carga para que os liderados possam respirar e recomeçar. Essa transformação interna é o que realmente importa no cenário cósmico. A compreensão de que somos todos muitos Judas em potencial nos tornam mais humildes e menos propensos a julgar o próximo. A traição, vista por essa ótica, é o desencontro entre as nossas expectativas egoístas e a vontade divina. Quando tentamos manipular a vida para que ela se encaixe em nossos desejos, estamos traindo o propósito maior de nossa existência. A resolução desse conflito só ocorre quando, como João, aceitamos o mistério com silêncio e respeito, ou quando, como Judas, nos permitimos ser perdoados pela luz que um dia tentamos apagar. A narrativa nos conduz agora para uma settling emocional, onde o peso da tragédia dá lugar à esperança da reconstrução.
Jesus prometeu que a semeadura feita em solo terreno daria frutos e que ele estaria presente no planejamento do futuro da humanidade. O aftermath do seu ministério não foi o fim, mas o início de um longo processo de educação espiritual que continua até os dias de hoje. Cada erro cometido, cada queda na jornada, é uma oportunidade de aprendizado que o Mestre, em sua visão de pastor, aproveita para guiar suas ovelhas de volta ao caminho da luz. A história da transfiguração e dos diálogos secretos é a prova de que nunca estivemos sozinhos, mesmo nos momentos de maior escuridão. A grande lição que emerge é a de que a verdade sobre a vida de Jesus e seus apóstolos transcende os registros históricos simplistas. O que parecia uma derrota política e pessoal foi na verdade uma vitória espiritual sem precedentes. O Mestre não veio para mudar o sistema político de um povo na American Continent ou na Europa antiga. Ele veio para mudar a constituição íntima do ser humano, estabelecendo as bases para uma cidadania cósmica onde o amor é a única lei soberana. Chegamos ao fim desta jornada narrativa com uma nova compreensão sobre o enigma que cerca a vida de Jesus e o papel daqueles que o cercaram. O julgamento do mundo, que divide as pessoas entre heróis e vilões de forma definitiva e cruel, prova-se insuficiente diante da ótica espiritual. Judas, o símbolo máximo da traição, é revelado como uma alma em profundo conflito, amada e perdoada por aquele que ele mesmo entregou. Tiago, Pedro e João, em suas limitações e medos, representam a própria humanidade tentando tatear o divino no meio da névoa de suas próprias incompreensões. A mensagem que ressoa é a de que nada é exatamente o que parece ser no ambiente limitado da Terra. A vida de Jesus foi um mergulho consciente de uma autoridade celeste na densidade da matéria, um ato de amor pedagógico que visava despertar em nós a consciência de nossa própria origem estelar. Ele não foi um prisioneiro do destino, mas o arquiteto de uma estratégia de redenção que utilizou as próprias fraquezas humanas, como a ambição de Judas ou a impetuosidade de Pedro, para construir um monumento de resistência moral. Ao escolher o sacrifício em vez do poder, ele demonstrou que a verdadeira força não reside em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo e servir ao bem comum, independentemente das consequências imediatas. O encerramento dessa narrativa nos convida a uma reflexão filosófica sobre o nosso próprio papel na história da humanidade. Se existem muitos Judas dentro de nós, também existe a semente do Cristo que nos chama para a renovação. A promessa do retorno do Mestre, mencionada como uma realidade iminente pelos mentores espirituais, não deve ser vista como um evento mágico ou aterrador, mas como a conclusão natural de um ciclo de aprendizado. Estamos sendo preparados para nos tornarmos cidadãos do cosmos, capazes de habitar aqueles outros mundos onde a política do amor já é a realidade dominante. A clareza que essa história nos traz é a de que o perdão é a ferramenta definitiva de evolução. Jesus não perdoou Judas por um capricho moral, mas porque compreendia as leis da vida e a complexidade da alma humana. Ele nos ensina que o erro é transitório, mas a essência espiritual é eterna e destinada à luz. Ao suavizar o sentimento de fracasso de seus apóstolos, ele nos autoriza a também perdoarmos a nós mesmos por nossas falhas do passado, desde que estejamos dispostos a retomar o trabalho de semeadura do bem com renovado vigor. Que as lições extraídas desses diálogos entre o céu e a terra permaneçam em nossos corações como um convite à contemplação e à ação consciente. O mistério da transfiguração e as entrelinhas da traição nos ensinam que a história é escrita por mãos humanas, mas guiada por uma sabedoria que ultrapassa nosso entendimento atual. O futuro da humanidade, tão caro ao Mestre, depende agora de nossa capacidade de integrar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana, agindo com a simplicidade e a profundidade que ele sempre exemplificou. Encerrando este ciclo de reflexões, fica a imagem de um Jesus que caminha entre nós, não como uma figura distante de um passado remoto, mas como um guia presente que continua a sussurrar a mesma pergunta feita a João: "Você achou o anjo bonito?" Essa pergunta é um convite para que não percamos a capacidade de nos encantarmos com o sagrado, mesmo diante das dores do mundo. Que possamos, finalmente, transcender a ótica terrena e abraçar a vastidão da vida que nos espera, além das fronteiras do visível.